Meu nome é Daniel Vieira, tenho 36 anos e no dia 27 de setembro de 2003 eu morri. Eu tinha apenas 14 anos quando tudo aconteceu. Sofri um acidente e acabei ferindo gravemente minha perna. Fui socorrido por uma ambulância e o caminho até o hospital pareceu durar uma eternidade, embora tenha sido rápido. Quando cheguei ao hospital, não me levaram imediatamente. Fiquei sangrando por 4 horas em uma sala de espera, em dor, esperando que alguém percebesse a gravidade do que estava acontecendo. Lembro do momento em que meu pai, fora de si, puxou a cortina com força e gritou por ajuda. Eu estava ensanguentado da cabeça aos pés. Minha rótula estava completamente exposta e finalmente entenderam que a situação era crítica. Fui levado para fazer um raio-x e logo em seguida para a sala de cirurgia. Na preparação, colocaram uma máscara em meu rosto e disseram para eu respirar fundo. Era o gás anestésico. Mas eu estava com medo porque lembrava de uma história. Meu avô havia despertado durante uma cirurgia e ainda estavam operando nele. Aquilo sempre me assombrou. Por isso, mesmo tremendo, respirei o máximo que consegui, torcendo para apagar logo. Mas não apaguei. Ao contrário do que esperava, fiquei totalmente consciente. Entrei em pânico. Sentia meu corpo paralisado, mas minha mente gritava. Eu não conseguia mover os lábios, não conseguia mexer um músculo, mas dentro de mim eu implorava. Eu ainda estou aqui. Acordado. Por favor, alguém me escuta? Foi então que tudo mudou. Num instante, como num piscar de olhos, me vi fora do meu corpo. Flutuava suavemente como uma pluma e olhava de cima, como se estivesse colado ao teto da sala. Pela primeira vez, sentia paz. Nenhuma dor, nenhum pânico. Apenas uma calma indescritível. Me perguntei como posso ver o teto assim, de tão perto. Era como se eu tivesse me transformado em algo etéreo, leve, sem peso nem forma definida. Passei a flutuar do teto ao chão com facilidade, quase como quem dança com o ar. E então ouvi um som agudo que não era apenas escutado. Ele vibrava dentro de mim. Era doloroso, desconfortável, e me fez querer fugir daquele espaço imediatamente. O som era insuportável, uma espécie de zumbido agudo, como um alarme que não para de tocar dentro do crânio. E então, silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia engolir todos os sons do mundo. Um silêncio que não se ouve, mas se sente. Tudo ao meu redor desapareceu. Não havia sala, não havia meu corpo. Só uma escuridão densa e total, não ameaçadora, mas absoluta. Como se o universo tivesse sido apagado. Flutuando nesse vazio, uma luz surgiu, muito distante, como uma estrela solitária no fim do nada. Pequena no início, mas se aproximando lentamente, com uma calma que dava arrepio. Ela não se movia como um objeto, mas sim como uma presença, uma consciência. Quando a luz se aproximou, senti algo que nunca havia sentido antes. Um amor que não se pode descrever. Era como se aquela luz soubesse tudo sobre mim. Tudo. Cada pensamento, cada medo, cada dor. E mesmo assim, me aceitava. Não havia julgamento. Havia compreensão, aceitação, ternura. A luz parecia me chamar sem palavras. Uma atração natural e irresistível, como se meu lugar fosse ali, junto dela. Mas ao mesmo tempo, algo me puxava para trás, como uma âncora invisível. Tentei ignorar, mas então ouvi uma voz, não como ouvimos com os ouvidos. Era uma voz dentro de mim, familiar, reconfortante. Não dizia meu nome nem frases completas, mas comunicava com pura intenção. Ainda não. Essa foi a mensagem. Então, a luz se afastou tão suavemente quanto havia chegado, e a escuridão voltou a me envolver. Mas desta vez, não fiquei sozinho. Senti presenças, muitas. Eram como sombras brilhantes, com formas humanas, mas sem rostos definidos. Elas se moviam ao meu redor com curiosidade e delicadeza, como se estivessem me observando, estudando, mas também me acolhendo. Havia empatia no ar, uma compreensão mútua, sem necessidade de palavras. Uma das presenças se destacou. Ela parecia diferente, mais intensa, como se carregasse uma autoridade serena. Ela se aproximou de mim, e embora eu não pudesse ver seus olhos, senti que me olhava profundamente. Me atravessava com o olhar. E então, sem mover os lábios, ela falou comigo. Você precisa lembrar. No mesmo instante, imagens começaram a surgir ao meu redor. Não eram lembranças comuns, eram memórias que eu havia esquecido, enterrado ou ignorado. Algumas belas, outras terríveis. Vi minha mãe me acariciando ainda bebê, meu primeiro brinquedo, um abraço que recebi quando achei que ninguém se importava. Vi também as vezes em que chorei escondido, as palavras cruéis que ouvi, os momentos em que me senti menos que nada. Mas então, algo mudou. A sequência de imagens passou a focar em decisões, pequenas escolhas, caminhos tomados.
Palavras ditas ou engolidas. Percebi que cada uma delas formava um padrão, como se minha vida tivesse sido construída por esses pequenos tijolos. E mais, cada uma das minhas ações, mesmo as mais insignificantes, ecoava nas pessoas ao meu redor. Era como se eu estivesse vendo as ondas que cada gesto meu causava nos outros. Um olhar que dei a um colega triste na escola, uma ajuda silenciosa que ofereci, até mesmo os momentos em que apenas ouvi alguém em silêncio. Nada havia sido em vão. Comecei a entender, eu não era um erro. Nunca tinha sido. O entendimento me atravessou como um raio. Cada dor que vivi, cada alegria que deixei escapar por entre os dedos, cada riso que compartilhei, tudo fazia parte de algo maior. Uma trama invisível, mas perfeitamente tecida. Não havia caso, não havia castigo, apenas experiências. As presenças ao meu redor vibravam, como se estivessem satisfeitas com minha percepção. Eu não estava sendo julgado. Estava sendo mostrado a verdade. Não a verdade universal, mas a minha. Aquela que eu precisava encarar. Aquela que, talvez, tenha passado uma vida inteira tentando evitar. A figura intensa que me guiava se manteve próxima. Senti que ela era, de algum modo, ligada a mim. Não como alguém que conheci na Terra, mas como uma parte esquecida de mim mesmo. Um fragmento maior da minha consciência. Ela estendeu sua mão, ou a sensação de uma mão, e ao tocá-la, fui puxado novamente para a luz. Mas desta vez, não era a mesma luz de antes. Esta era viva, pulsante, como se respirasse. E me convidava a atravessar um limiar. Um portal. Havia algo além dele, algo que eu não podia compreender plenamente, mas que me chamava com força. Um lar. Um retorno. E foi nesse instante que ouvi outra voz, diferente da primeira. Essa era sofrida, rasgada. Clamava por mim com desespero. Uma voz humana. E eu reconheci. Era minha irmã. A mesma com quem briguei tantas vezes. A mesma que eu julgava não me entender. A mesma que me abraçou com força no hospital, achando que eu não podia sentir. Ela estava lá, do lado de fora, me segurando, chorando, gritando meu nome entre soluços. O portal tremeu, a luz hesitou, e eu fui tomado por uma onda de lembranças terrenas. As risadas durante o jantar, as brigas bobas que terminavam em piadas, a vez que ela me defendeu na escola. O bilhete que ela deixou colado na porta, quando percebeu que eu estava triste. Meu coração, ou o que restava dele, se apertou. Pela primeira vez ali senti dor, não física, mas uma dor de alma. A dor de partir antes de dizer tudo o que precisava. Antes de amar plenamente. Antes de me reconciliar. Voltar seria difícil, doloroso, incerto. Mas ficar seria desistir. E algo dentro de mim gritava, não era hora de desistir. As presenças recuaram. A figura luminosa também. E com uma expressão que só posso descrever como compaixão silenciosa, ela assentiu. Não com a cabeça, mas com o ser inteiro. Como se dissesse, se é isso que você precisa, vá. Mas saiba, estaremos aqui. Senti meu corpo novamente. Primeiro, o peso. Depois, a dor. Em seguida, o som distante e abafado de máquinas apitando. Vozes, passos apressados, choro. E então, o toque. Uma mão apertando a minha com desespero e amor. Abri os olhos. A luz branca do hospital me cegou por um momento. Mas ali estava ela, minha irmã. Olhos vermelhos, rosto molhado. Sorriu entre lágrimas, como se tivesse testemunhado um milagre. Tentei falar, mas nada saiu. Apenas um suspiro. Um sopro frágil, mas suficiente. Os dias seguintes foram como acordar de um sonho antigo. Tudo parecia novo, mas familiar. O ar carregava um peso que antes eu ignorava. O peso da presença, da atenção, da vida que pulsa em cada instante despercebido. Minha recuperação foi lenta. Médicos surpresos comentavam entre si. Alguns me olhavam como se estivessem diante de algo que não conseguiam explicar. Um retorno improvável, diziam. Mas eu sabia o que tinha acontecido. E sabia que não era um simples retorno físico. Era um renascimento. Minha irmã quase não me deixava sozinho. Às vezes, eu acordava durante a madrugada e havia sentada ao lado da cama, com um livro nas mãos e os olhos marejados. Não falávamos muito no começo. Havia um silêncio denso entre nós, mas não era desconfortável. Era o silêncio de quem compreende, de quem perdoa sem precisar ouvir desculpas. Certa tarde, quando o sol invadia o quarto com uma luz dourada, ela segurou minha mão e disse: "Eu achei que te tinha perdido, de verdade." E naquele momento, percebi tudo que a gente nunca disse um para o outro. Quis responder, mas ainda era difícil expressar em palavras. Como explicar que estive do outro lado? Que vi a verdade despida da matéria? Que toquei o limiar de algo maior do que a própria vida? Mas então percebi que não precisava. Ela também havia vivido sua própria travessia, do lado de cá. Enfrentou o medo, a perda iminente, o vazio. E isso nos conectava de um jeito novo. Depois da alta, voltei para casa. A primeira noite sozinho foi estranha.
Mas junto da estranheza, havia também uma paz silenciosa, uma aceitação. Eu não era mais o mesmo, e nem queria ser. Comecei a caminhar todos os dias. Às vezes longas distâncias, às vezes apenas até a esquina. Observava tudo com olhos de quem vê pela primeira vez. As folhas dançando no vento, o som dos pássaros, o olhar distraído de um desconhecido. Tudo me parecia precioso. Passei a notar o que sentia, não como um diário comum, mas como um testemunho. Palavras soltas, sensações, fragmentos de memória. Às vezes escrevia sobre a figura luminosa, outras vezes sobre a escuridão silenciosa que me acolheu antes da luz, e por vezes sobre a voz da minha irmã me chamando de volta. Essa era a que mais me emocionava. As noites eram profundas, os sonhos intensos. Em muitos deles, eu retornava àquele lugar não com medo, mas com saudade. Via as presenças de novo, sentia a vibração daquela consciência maior. Não me diziam nada, mas havia troca. Uma troca de essência. Em um desses sonhos, a figura luminosa apareceu outra vez, mas dessa vez não me guiava. Estava apenas ali, observando. E senti que agora era eu quem precisava dar um passo. Escolher. Decidir o que fazer com o tempo que me foi devolvido. Acordei com o coração acelerado. E pela primeira vez desde que voltei, entendi? Eu não tinha sido salvo. Tinha sido enviado. Muito obrigado por ouvir a minha história.